gostava de brincar com bonecas, de lecionar para as bonecas, de sentar as bonecas de tal maneira que elas não precisavam ficar em silêncio. Elas podiam trocar ideias. E esta minha concepção de educação eu conservei na minha vida toda. Se eu for dizer a você, eu acho que eu tenho bem uns 80 anos, não, 80 anos, eu tenho 84. Uns 80 anos de vida na educação. Lecionando para a boneca, lecionando para a gente. É porque eu gostava de gente, eu gostava de ajudar gente, eu gostava de conviver com gente. E o professor é, sobretudo, aquele que gosta de gente, que convive com gente, que promove gente, não é? A escola é o lugar da melhoria do entendimento humano, em todos os níveis. Eu posso usar uma palavra que eu acho que não devo usar agora. Eu vou usar, e ninguém vai copiar essa palavra, proibido copiar. Ela realmente castra no cabelo. Não pode ser copiado. Não é duro o que eu digo? Minha filha, esse apartamento é da minha filha, eu vivo aqui confortavelmente. Mas eu não tenho aqui um tijolo. É dela. Eu não tenho. Isso foi demais, eu não precisava ter feito tanto, eu podia ter pensado um pouco no dia de amanhã. Não dou esse conselho para os professores, não. Pensem no dia de amanhã, mas ao mesmo tempo, pensem no dia de hoje, no homem de hoje, na criança de hoje e na vida de hoje. O estado do Rio de Janeiro era o único estado no Brasil em que os secretários realmente eram secretários. Tinham autoridades para sê-lo, embora eu fiscalizasse a atuação dos secretários. Eu parti do princípio que o governador só tem que se interessar pelo trabalho dos secretários. E assim eu fiz. Realmente, o fundamental é que cada secretário exerceu o seu mandato de secretário. Nenhum recebeu de mim nenhuma indicação para a função tal, para a função tal. Não. Eles eram responsáveis, então eles tinham o direito de indicar. Olha, é um ponto alto da minha administração. Que educadores de ponta para frente souberam que a nossa secretaria seria uma secretaria diferente, criativa, olhando em torno, permitindo ao professor que criasse liberdade, permitindo ao professor ser, em suma, ele, professor, o grande autor de levar o aluno, não o autor da aprendizagem, levar o aluno a aprender. E eu tive muita sorte, porque eu tive muita gente boa. Bom, é relativamente fácil de explicar, porque a coisa que mais me preocupava era como realizar a fusão. E essa foi a missão que o General Gás me deu. Havia uma série de pessoas que se candidatavam a ser governador em função do trabalho que haviam realizado muito na Câmara dos Deputados, no Senado, no Palácio do Planalto. E esse pessoal todo tinha seus sonhos, suas ideias. Então, a primeira coisa que eu pessoalmente decidi
é que, quando eu tivesse a primeira oportunidade, eu faria chegar às pessoas que seriam no futuro secretárias que eu não seria candidato a senador. Porque eu sentia que toda vez que um governador assume o mandato e se declara imediatamente candidato a senador ou a presidente da República, ele automaticamente está abandonando aquilo que ele devia fazer por outras formas diferentes de administrar. E isso é negativo para... Em segundo lugar, ninguém faz nada de graça. Todo mundo faz com a ideia de ganhar alguma coisa no futuro. E aqui, infelizmente, no Brasil, se tornou a realidade o que hoje em dia nós assistimos abertamente, quer dizer, a troca de favores, com alto prejuízo para a administração do Estado. Assim, foi feito durante os 4 anos em que eu governei o Estado, e felizmente nenhum secretário meu teve o desejo de ser senador, ou de ser qualquer deputado federal, ou qualquer função. E isso permitiu que nós governássemos como uma equipe até o último dia de mandato. Em 1975, quando começou a fusão do antigo estado do Rio de Janeiro com o estado da Guanabara, formar o estado, né, da fusão, houve todo um projeto, um plano, né, que cobria as diferentes áreas e setores do estado, e um especial era o da educação e da cultura, que, por decisão lá do governador e da equipe de planejamento central, deveriam ficar agrupados na mesma secretaria. Então, educação e cultura eram atividades desenvolvidas sob a orientação da professora Mertes. E o grupo então se constituiu, veio um grupo de gente muito boa, e dentro desse grupo começamos a imaginar uma secretaria nova, menos burocrática, com muitas ideias da época é uma estrutura muito rasa, é uma estrutura simples da secretaria que se cria inicialmente, né? Depois é outra história, mas inicialmente é uma estrutura rasa, com órgãos bem específicos, tratando de aspectos que na época não se tratavam, né? Ainda. E aí aconteceu uma coisa engraçada, porque eu ganhei uma bolsa de estudos e fui para a Sèvres. E quando era dezembro, eu falei com a dona Mirtes, bom, agora eu vou para a Sèvres, aliás, muito por intermédio dela também, porque ela mantinha contato com esse Instituto Internacional de Sèvres, e estava toda feliz da vida porque eu ia embora. Então ela me disse, Esther, eu estou entrando num grupo que está montando a Secretaria de Educação, não sei se vou ser a secretária, mas tudo leva a crer que sim. Você quer trabalhar comigo? Eu achei aquilo assim, mais uma das coisas loucas em que a dona Mirtes se metia, e não fiz muita fé com a história, não. Mas está, só quando eu voltar. Vou voltar em fevereiro, e aí, se a senhora quiser, eu trabalho. Ela disse, não, você vai, em fevereiro, você vem trabalhar comigo. E realmente, quando cheguei em fevereiro, já estava tudo montado no Itamaraty. Todas as equipes que iam trabalhar com o governo Faria Lima já estavam começando a trabalhar, e o grupo de educação era um dos mais barulhentos. E um belo dia, eu recebo um telefonema do Palácio.
Ainda o governo não estava, palácio não, da equipe, não estava constituído. Era o governador Faria Lima que queria falar comigo. Eu então fui muito sincera com ele, disse: governador, eu sou vista por alguma parte da população como uma pessoa que não é obediente, como uma pessoa que faz coisas erradas. Eu não estou perguntando o que a senhora faz de errado, quero saber se a senhora pode ser minha secretária de educação. E por outro, eu nem estou perguntando se pode, eu estou dizendo que vai ser. Assim mesmo, minha filha. E ele é isso, viu? Você deve ter notado naquele dia lá. Eu estou dizendo que vai ser. E pronto, fui. Assim. E realmente foi um trabalho assim, muito prazeroso, foi um trabalho, assim, um desafio grande, mas que houve uma possibilidade de autonomia, que a dona Mística disse: você tem carta branca para administrar o Instituto de Educação. E ela podia dar essa carta branca porque o governador também havia dado à dona Mística carta branca para escolher os auxiliares. Eu acho que isso foi o grande fator que possibilitou as inovações. Porque quando a maioria, eu já havia sido convidada até para diretor do ginásio de educação, eu nunca aceitei, porque eu sabia que as pessoas não tinham autonomia. Então não adianta você ocupar um cargo e assim que houvesse uma ingerência política que você não atendesse, você ia ser demitido ou ia se demitir. E lá não havia uma confiança, uma certeza de que a coisa era para melhorar realmente o trabalho educativo. E a dona Mística é uma pessoa que empolga, que ela tem uma visão prospectiva da educação, ela tem ideias arrojadas e várias delas foram implantadas durante a gestão dela na secretaria. Todo mundo que trabalhou com ela, todo mundo era idealista. Não havia ninguém que trabalhando com ela que não fosse idealista. Então todos acreditavam que estavam fazendo alguma coisa para melhorar a qualidade de vida. A melhoria da qualidade de vida através da educação. Só pode, não é sempre educação, educação, educação. Essa regionalização foi ótima, porque isso é que é governar. Governar é dar autoridade aos auxiliares para trabalharem, mas a responsabilidade sempre inerente ao Big Boss, está compreendendo? Ao chefe. O Faria nunca abdicou da autoridade dele. Entretanto, ele dava a ampla liberdade de ação a dona Mística para colocar o centro regional ou em Maricá ou em Araruama. Isso era problema dela. Ele queria que a educação florescesse. Isso floresceu, não só na educação propriamente dita, mas como na cultura, que a cultura é educação. É porque a educação e cultura não podem viver separadas. A cultura está na educação e a educação está na cultura. E nós conseguimos convencer as autoridades da época que a cultura devia estar na Secretaria de Educação. Grisoli. Paulo Afonso Grisoli. Mas foi um trabalho interessantíssimo para mim, eu acho que um período muito rico, conhecer o estado do Rio de Janeiro. Foi o ano da fusão, nós não conhecíamos. Conhecemos como todo carioca, vai para Friburgo, Teresópolis, Petrópolis, região dos lagos, usufruir das benesses do belíssimo estado do Rio. Mas não conhecemos a cultura local. Então, de início, Grisoli, muito preocupado com a cultura, então criou um pacote cultural, porque essa permissão, não digo, mas essa visão da dona Mirtes, em que a cultura era importante, facilitou esse trabalho. Então, montamos equipes que viajávamos pelo interior, descobrindo. E o primeiro movimento que o Grisoli fez foi os pacotes culturais,
que iam então representantes de teatro, música, arte e educação, sempre alguma de pintura, que fazia uma exposição itinerante, e levávamos um arte educador para trabalhar linguagens mais criativas com os professores. Sempre a nossa preocupação de atingir a escola e o professor. Então, as realizações desses eventos eram sempre em escola. Então, quando descobrimos o estado inteiro. Me lembro daquelas festas de terno de reis, que o pessoal do Rio não estava acostumado com isso. Então, a primeira vez que fizeram uma festa dessas numa cidade dessa do interior, o pessoal estava achando que era um oba-oba, um negócio tipo, tipo o que você vê na televisão, né? Não era uma coisa muito mais braba. Eles faziam aquilo com muita convicção, muito imbuídos e com muito sentimento, e muita gente não aguentou a parada de ficar de um sábado e um domingo inteiro vendo toda aquela mobilização, aqueles desfiles. Era um outro padrão de gosto e de envolvimento que só com o tempo as pessoas foram aprendendo até a respeitar, viu? E foi uma coisa muito boa. E nisso o Grisoli tinha muita importância, porque a figura dele era também muito simpática, ele era uma pessoa muito envolvente, escrevia muito bem, recitava muito. Eu me lembro que ele comparava muito a Secretaria de Cultura a uma situação daquele poeta do Rio Grande do Sul, meu Deus, como é o nome dele? Mário Quintana. Ele citava muito Mário Quintana, ele dizia, como o Mário Quintana diz a respeito do camarada do circo, que vai pulando de cidade em cidade, estende a tenda e faz o show. Então, nós na secretaria estávamos muito nessa situação. A gente não tinha nada, né, no início, falta de recurso total, mas a gente esticava a tenda e vinha cheio de sonhos, cheio de ilusões, cheio de propostas, e aí fazia o show. Então, nós começamos a levantar cada interior que tinha de cultura dele. Não só do folclore, mas cultura. Começamos a descobrir as bandas de música, as folias de reis, descobrimos Caxambu, os jongos, Mineiro Pau, Boizinho. Quer dizer, a gente não imaginava essa riqueza tão grande no interior do estado. E grupos de teatro fantástico, de dança. Então, na segunda ida nossa do pacote cultural, já nós ligávamos as manifestações do interior com as manifestações do Rio. Essa história de dizer que o povo não tem cultura, mas tem sensibilidade, e foi uma coisa fantástica, né? Isso dá um orgulho muito grande, a oportunidade que eu tive de trabalhar numa equipe como a equipe que a Dona Mirth soube preparar. Acho que a educação tem que sair da cultura, como a arte sair da cultura, não pode estar descontextualizada. A cultura é aquilo que o homem faz, é o que o homem produz, é o que o homem cria. Então, ele tem que ser resgatado cada vez mais, né? Eu acho que, depois da natureza, acho que a obra de arte é a coisa mais importante que existe, né? É onde o ser humano deixa a sua singularidade para a posteridade. Se a minha secretaria for lembrada no futuro, eu acho que ela será lembrada como uma secretaria onde os professores tiveram liberdade para criar, para usar, para avançar, para descobrir e para se realizar. Você me pergunta especificamente sobre uma lista de nomes, né, que foi divulgada pelos órgãos da grande imprensa, Estado de São Paulo, Globo, Jornal do Brasil, nem me lembro de todos eles, mas dos grandes jornais, que foi apresentada pelo general Frota, na época era ministro do Exército, não é? De pessoas que teriam comprometimento com atividades consideradas, né, subversivas
no período do regime militar. A Secretaria de Educação ocupava quase que a página inteira de tanta gente subversiva que nós tínhamos lá. Então eles perguntaram: o que a senhora vai fazer com eles? Eu disse: nada. Eles vão continuar trabalhando. E se o governador mandar embora? Eu digo: aí, eu vou também. Vamos todos embora. Mas eu conheço tanto Faria Lima que eu tenho certeza que ele vai apoiar a secretária de Educação. E dito e feito. Ninguém foi embora. Todo mundo permaneceu. E a cultura foi uma... Meu Deus do céu! Tive problema com o Grisoli. Tive problema, mas não abri mão do Grisoli. Não abri mão do pessoal da cultura. Ficaram todos lá. Eu acho que ela foi uma política democrática, ela permitiu, porque a dona Mitty teve uma coisa importante, o intelectual para ela e o sensível estava além dos partidos, que devia ser isso hoje. Quer dizer, ela tinha um respeito pelo artista. Então, quem respeita o artista está respeitando, de um certo modo, a insubordinação, a revolta, a ousadia, entende? Então, ela incentivava o lado criativo do ser humano. E então, quando saiu essa lista do Frota, que teve lá suas razões políticas, que até não precisa entrar nelas, né? Para mim, não causou nenhuma surpresa. Mas eu imediatamente cheguei à professora Mir e disse: olha, eu não quero que a senhora sinta nenhum constrangimento por causa do meu nome nessa lista, e, portanto, o meu cargo está à disposição. Eu disse: de maneira nenhuma. Você continua a fazer o seu trabalho, não vai haver a menor diferença e ninguém vai chegar a você. Dito e feito, foi isso que aconteceu, né? Eu não tive que me justificar e me explicar com ninguém, continuei no meu trabalho da mesma forma como eu fazia antes, e a professora Mirtes não afastou ninguém da secretaria que estavam trabalhando com ela por motivo de qualquer discriminação ideológica ou política. Nunca. Isso desde o centro educacional, quando foi o período mais duro, mais difícil da repressão, ela sempre protegeu os professores dela, nunca permitiu que um professor dela fosse afastado, né, por motivo ideológico, político, e a mesma coisa na Secretaria de Educação. Então, vocês têm aí, né, um indicativo da estatura moral, intelectual, pública da professora Mirtes, que mesmo no período difícil, com aquele período da repressão política no regime militar, né, ela se manteve sempre firme na defesa dos seus princípios, que basicamente tinha como regra o trabalho educativo, de educação, é um trabalho de crescimento na liberdade, não na coação, na repressão, que são antípodas do trabalho educativo. Então, o professor deve ter inteira liberdade para realizar o seu trabalho, e ele o realiza com toda a sua responsabilidade de educador, e ela dava todas as condições para as pessoas atuarem dentro desse plano, que era um plano de educação de extraordinário valor. Os professores também querem escolas criativas. Os professores, se às vezes não se desempenham bem, é porque eles não encontram campo para se desempenhar.
correu um boato em Niterói, que o boato atravessou a Bahia. É que lá em Niterói, um educador para frente, o doutor Armando e o Deban, ia criar uma escola diferente, onde os professores teriam liberdade, poderiam criar coisas novas, poderiam fazer, em suma, se realizar como professores. E a dificuldade foi dizer ao professor, professor, já não tenho mais vaga, já todas as vagas estão preenchidas. Eles foram buscar a escola com a qual eles sonhavam, sem me conhecer, conheceram depois. É o seguinte, eu trabalhava com ele no MEC. Um dia ele me chamou e disse, eu quero criar uma escola em Niterói. Eu tenho até o prédio que o governo do estado já me cedeu. Eu tenho o terreno, mas eu não quero mais uma escola em Niterói. Eu quero em Niterói uma escola diferente. Uma escola que faça o aluno crescer, que faça o aluno questionar, que faça o aluno olhar em torno, que faça o aluno pensar, que deixe o aluno ser um contestador. E assim surgiu o centro. Ele achou que eu era capaz de fazer aquilo tudo e fui. Pergunta ao Boechat, pergunta a Perim, Orivaldo Perim e outros. Pergunta ao Jorge Roberto Silveira e algumas moças que estudaram lá, que você conversou com eles. Na época em que eu fui aluno do Centro Educacional, foi exatamente naquele período mais amargo, mais difícil da vida brasileira, porque foi aquele período militar, né, do regime militar, mais difícil. Né? Eu fui aluno lá de 1968 a 1970. Eu fiquei no Centro Educacional dos 12 aos 17 anos, mais ou menos. Não se pode confiar muito em depoimentos baseados na experiência vivida nessa fase da vida, né? Mas eu me lembro que assim que nós entramos para a escola, deu-se o golpe militar. E aí é que hoje, já com 50, eu consigo entender alguns movimentos acontecidos ali. O primeiro deles é que o movimento, o golpe militar, dividiu, principalmente naquele início, a sociedade brasileira. Isso se refletiu dentro do centro educacional com uma ação dos setores conservadores, que ali tinham os seus filhos, no sentido de que os filhos de caçados políticos ou de perseguidos políticos fossem excluídos da escola, quer por questão política, quer porque a maioria tinha perdido, quase todos tinham perdido o emprego, como foi o caso do meu pai, e não tinham condições de pagar mais as mensalidades. Deu-se aí a primeira ação de Dona Mirtes, para a qual meu pai já nos chamava a atenção toda vez que criávamos problemas típicos de aluno dentro da escola, que foi a de ter uma atitude de absoluta solidariedade para com esses perseguidos e caçados políticos, não só recusando o pleito de um segmento importante do Conselho de Pais favorável à exclusão desses alunos, mas concedendo-lhes bolsa integral. Eu e minha irmã e o meu irmão mais velho fizemos nossos estudos no centro educacional como bolsistas integrais. Num momento em que esse tipo de atitude oferecia riscos substantivos para quem resolvesse praticá-las, certo? Enquanto o país inteiro estava vivendo aí um clima de amargura, de perseguições, de incompreensões, de falta de liberdade absoluta, no centro educacional nós vivíamos uma outra realidade, né? Porque ali, apesar da autoridade forte de Dona Mirtes, nós nos sentimos livres para nos expressar da forma que nós quiséssemos. Nós recebemos, inclusive, estímulos para nos comportarmos exatamente dessa forma, quer dizer, uma forma de contestação, de reflexão.
Mas a despeito de se posicionar sempre como um anteparo aos excessos que pudéssemos pretender cometer ali, e cometemos vários, ela nunca atuou no sentido de cercear essa vontade nossa de atuar politicamente, de desenvolver a nossa consciência política, de lidar criticamente com o ambiente nacional. E eu fiquei surda durante um tempo. E então a minha surdez não permitia que eu ouvisse certas coisas. E também fiquei com a vista muito cansada e não lia muito, viu? E lá no centro foi liberdade mesmo, viu? Mas com responsabilidade. Os nossos alunos não foram cerceados. Qual é a memória que eu trago desse período de 64 a 70, mais ou menos, do centro educacional? Quer dizer, você tinha uma grande indução ao exercício do debate, ao exercício da discussão, ao exercício da liberdade. Paralelamente, enquanto a escola te abria terrenos para agir da maneira mais livre possível e pensar da forma mais livre possível, a ação dos professores era no sentido de te levar a refletir sobre o grau de responsabilidade com que você tinha que exercer, o quanto era importante você ter e o quanto era mais ou tão importante saber exercer, praticar essa liberdade. A Mirth não viu, e provavelmente não vê até hoje, por tudo que eu a conheço, ela certamente não vê até hoje, numa pessoa que tem ideias contrárias a dela, uma pessoa que seja inimiga dela. Esse tipo de generosidade é fundamental num ser humano. E quem estudou no Centro Educacional de Niterói, na época da Dona Mirth, adquiriu isso da forma mais branda possível, sem perceber, como eu, talvez. Talvez tenham alguns jovens na época, como eu, que tivessem percebido na hora a importância. Eu não percebi, mas percebo hoje com muita clareza e sinto muita saudade daquele período onde eu era um menino profundamente inseguro, mas no Centro Educacional eu me sentia forte, no coral eu me sentia forte e pude conquistar e levar essa força para a minha vida adulta, para constituir a minha família e para estar vivo até hoje trabalhando. Porque me parece que o cerne, a alma do centro educacional não é talvez formar pessoas competitivas, mas sim pessoas que perguntem por que competir. Qual o sentido de competir? Até que ponto competir é vital? Que preço você deve pagar na competição? Quantos entes queridos, colegas, companheiros ou apenas vizinhos você terá que sacrificar ao longo da vida para derrotá-los nessa porra dessa competição? Essa me parece ser a diferença essencial. Se a minha filha não fala inglês, se a minha filha não entende de informática, por acaso hoje até entende de ambas muito bem e tal, mas o que eu quero que ela tenha é o sentimento humano de se colocar como um parceiro, como um aliado, menos do que como um concorrente. O sentido da vida me parece mais nessa direção do que na direção da vitória a qualquer preço. Então, eu disse, olha, se você quer isso, procura outra escola.
Eu não sei dizer se o centro de educação é mais alegre que as outras. Eu acho que é igual, é igual. Não posso dizer que, ter a pretensão de dizer que o coral transforma tanto uma escola. Não, não chega a isso. O atingimento principal do coral é individualmente nos alunos, quanto não só a parte da sua socialização, como você disse há pouco, mas também desenvolvimento da sensibilidade musical. Quem frequenta o coral passa a ouvir muita coisa que as pessoas que não fizeram não ouvem. Não só do dia a dia, como de músicas, né? A compreensão musical dá muito mais satisfação na audição ou na execução de músicas, tanto instrumental como vocal. E fazer parte do coral, do centro educacional, abriu também a minha cabeça para um tipo de arte que na época, não só na época, hoje em dia a juventude, a criança, o pré-adolescente, o adolescente são muito sujeitos à interferência da mídia, naquela época nem tanto, hoje principalmente é muito suscetível às informações que vêm do rádio, que vêm da televisão, que vêm dos vídeos. E isso normalmente dá uma certa limitação à formação intelectual dos alunos hoje. E através do centro educacional, através do coral, com a regência do professor Hermano, eu comecei com 10, 11, 12, 13, 14, 16 anos a ter acesso a um tipo de música que eu não teria. Ter acesso a um tipo de fazer música que eu não teria. A coisa do canto coral me marcou muito. A percepção muito clara da dimensão do que seja cantar junto com outras pessoas. É uma lição de vida. Você perceber que por mais fraco que você seja, até por mais desafinado que você seja, quando você junta sua voz a outras vozes, o resultado final tem uma harmonia indescritível. O prazer de ouvir o canto coral, mesmo você sabendo que o cara do seu lado não canta nada, mas ele no grupo, no conjunto, sobressai um canto que é definitivo. Existe até um maestro, não sei qual é a nacionalidade dele, que fala que o canto coral é a maior demonstração de democracia que ele conhece. É onde o indivíduo se reconhece dentro do grupo, é onde o indivíduo percebe o quanto ele pode ser forte quando ele está junto com outras pessoas e o quanto ele é fraco quando ele está sozinho. Isso tudo eu aprendi no centro educacional. E se um arcanjo passar o chapéu? E se eu pudesse entrar na sua vida? E os alunos viviam cantando. O centro era uma escola alegre. Alegre porque tinha uma educação artística que os alunos adoravam. Alegre porque as salas de aula não eram chatas. Alegres porque gostavam dos professores. Alegres porque viviam a escola que eles sonhavam, que eles gostavam. As escolas são chatas, não podem continuar chatas. Quando eu fui secretária de educação, eu procurei fazer as escolas parecidas com o centro e fiz muitas, puxa, e professores bons. Porque a dona Miss tem uma visão prospectiva da educação, que é uma coisa incrível. Ela tem uma cabeça muito jovem, ela sempre está querendo, pensando
um novo e aceita realmente esses desafios todos, sabe? Tem muita coragem ela. Ela não quer nem saber como é que vai ser o pagamento, ou se ela vai ganhar dinheiro, ou se ela vai resolver os problemas dela, porque a gente sobrevive à custa do trabalho. Mas ela é empolgada. Nós, há pouco tempo, Dona Mirta sonhava com satélites. O último sonho dela no centro educacional era ter até um satélite onde ela pudesse promover educação para o número maior de pessoas que estivessem longe. Isso serviu uma pessoa jovem, nem sempre sonha com coisas assim. E ela sonhava, e o que era pior, arrastava a gente, né? E todo mundo atrás, sonhando com satélite, sonhando com outras coisas. Mas eu acho que nós não podemos fazer tudo o que nós quisemos naquela época, mas nós fizemos muita coisa. A gente mudou a cara da secretaria e durante alguns governos ela ficou aí. Nós mexemos com muitas pessoas, com os brios, porque todo mundo queria se meter na escola, os pais, aquelas pessoas de idade. Quando a Dona Mirta viajava, todo mundo queria ver quem era a secretária. Então, isso antigamente ninguém nem sabia. Hoje em dia, você pergunta às vezes quem é o secretário. As pessoas não sabem, o que é uma pena, deviam de saber. Mas ela não, ela foi uma pessoa conhecida, assim, porque ela levava as pessoas, ela entusiasmava, muito aplaudida, estava sempre... As pessoas queriam trabalhar com a Dona Mirta. E ela brigava também muito com a gente, cobrava, e estava correndo atrás, queria as coisas perfeitas. Trabalhar com ela não é fácil, porque ela quer sempre que a gente dê um pouco mais além daquilo que a gente pode dar, né? Mas isso é bom, porque quanto mais se pede, mais tem chance da pessoa poder produzir mais, né? A Mirta, com esse jeitinho dela, de conversar com a pessoa, de mostrar o certo e o errado, o que ela estava fazendo, ela sempre conseguia se sair muito bem, jamais atendendo a pessoa naquilo que não fosse correto, mas sempre que a petição era correta, ela também corria atrás e da pessoa responsável, pedia que nós intercedêssemos para aquilo acontecer. A Mirta é uma pessoa que ela pensa para frente. Quando uma pessoa pensa em fazer alguma coisa, ela já fez há muito tempo atrás, e ela já tinha feito na Secretaria de Educação, como já tinha feito no Centro Educacional de Niterói. Uma das dificuldades que temos geralmente de trabalhar é o que nós encontramos, que é a resistência à mudança. As pessoas não querem mudar, as pessoas querem permanecer como estão. E isso não existe, nunca existiu na professora Mirta. Ela é uma pessoa que, pelo contrário, ela se antecipa às mudanças. Quando as mudanças chegam, ela já está lá, ela já mudou. E com isso, ela é uma pessoa que sempre teve uma visão muito ampla, uma dedicação total, ela era incansável. Eu não sei a que horas ela descansava, porque ela andava por esse interior inteiro, andava de helicóptero, andava de barco para atravessar para a Ilha Grande, para os lugares de difícil acesso, atravessava aqueles riachos. Ela conheceu todos os municípios do estado, ela conheceu várias fazendas do estado. Porque o brasileiro quer estudar. E já há muitos anos que o brasileiro quer estudar. E ele não é exigente em matéria de escola, ele é exigente em matéria de professor. Eu posso resumir muito bem, de maneira bem enfática. Na prática da educação, em geral, e na musical em especial, eu fui um sortudo. Eu ganhei uma loteria ao conhecer a Dona Mirta. Foi muito bom. Às vezes é preciso ter coragem, viu? Não ter medo. E assim eu sou conhecida no estado do Rio até hoje. Aquela pessoa que não tem muito juízo.